acaso alguma dessas perguntas já passou na sua cabeça? Se Deus tem todo o poder, por que é que ele teve que matar o filho para poder salvar toda a humanidade? Não era só ele ter estralado os dedos e resolvido todo o problema? Ou não era só ele ter falado, eu vou salvar e fim? E não precisaria derramar sangue de ninguém? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Por que não foi de outra forma? Por que ele tinha que realmente morrer na cruz? Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus também é Deus. Deus se transformou em um ser humano? Por quê? Seja muito bem-vinda a este humilde canal, onde nós vamos tratar sobre qualquer assunto de forma informal, com muito amor e respeito, para que a gente possa aprender e crescer cada vez mais. Bom, eu não sei você, mas eu já tive essas perguntas na minha cabeça. E para a gente poder responder essas perguntas, eu vou usar um exemplo, para que seja de uma forma simples, para que você consiga entender. Assim como eu também consegui entender. Mas, para conseguir entender, você precisa ouvir várias vezes as explicações de maneira mais profunda também. Aí, com o tempo, você vai conseguir entender, assim como foi comigo, ok? Então, a gente vai começar usando um exemplo para que você consiga entender. Se você não é cristão ou se você é cristão, fica aí, porque vale a pena escutar, porque de repente você nunca ouviu essa explicação, assim como eu nunca tinha ouvido dessa forma. Então, fica aí que vai ser bom para que você consiga entender. Vamos ao exemplo. Imagina comigo que você está na sua casa com a sua família reunido e aí entra um ladrão e vai roubar a sua casa. Ele só quer roubar as coisas. Só que aí dá uma briga, uma disputa, alguém tenta impedir o ladrão de roubar a casa. E nessa briga você consegue fugir, se esconder no banheiro. Mas o ladrão ele perde a cabeça e mata todo mundo. Só que só sobrou você. Você tá escondido. E enquanto você tá escondido, você conseguiu chamar a polícia. Aí, no mundo colorido, né? A polícia chega rápido. A polícia pega e prende o bandido em flagrante. Só que vai chegar o dia que vai precisar julgar esse assassino da sua família. Quando chegar o dia de julgar esse assassino da sua família, o que vai acontecer? Vai estar o réu, o assassino, e vai estar você como acusação. E vai entrar quem? Um juiz para julgar o caso. Ok. Aí, o juiz vai ouvir o lado do réu, o juiz vai ouvir o seu lado, e aí você vai ouvir a seguinte afirmação do juiz. Olha, meu filho, realmente você é culpado, mas você deu sorte hoje. Eu sou um juiz bom. Eu vou te perdoar. Pode ir embora. Você deu sorte. O quê? Pode ir embora? Ele matou a minha família. Ele matou todo mundo a sangue frio. Ele entrou pra roubar a minha casa. Ele matou todo mundo. E o senhor tá dizendo que vai perdoar ele porque o senhor é bom. Você tá ficando maluco? Eu vou atrás do STF porque eu não vou mais deixar você ser um juiz. Vou botar você fora. Que é isso? Você tá ficando maluco? Você é um juiz injusto. Você é uma aberração para o grupo de advogados, para o grupo de direito. Sai daqui! Talvez a sua reação fosse até pior, porque está se tratando da sua família. E é muito sério isso. Alguém dizer que não vai punir a pessoa que é culpada. É injusto. Então, fica com isso na sua cabeça pra gente prosseguir a explicação. Antes de prosseguir, eu preciso explicar duas coisas, para que a gente consiga entender. Duas coisas, né? Para que a gente entenda o porquê que teve que ser dessa forma, precisamos entender e saber, né? Que a Bíblia, ela descreve Deus. A Bíblia descreve características que Deus tem. E são várias as características que Deus tem. Várias, certo? Só que 3 delas nós vamos usar aqui para entender essas perguntas. A primeira, Deus é santo. A segunda, Deus é justiça. E a terceira, Deus é amor. Essas 3 características é que vão fazer a gente compreender um pouquinho do porquê que teve que ser dessa forma. E para entender também, a gente precisa entender quem Deus é, né? Essas 3 características. Deus tem outras características, mas vamos entender essas 3. Que no caso, o estudo sobre Deus
diz que são atributos, né? Enfim. E precisamos entender as características humanas. E, como a Bíblia descreve, tem a característica humana antes de Adão desobedecer a Deus e comer o fruto, e as características humanas depois de Adão desobedecer. Então é antes e depois da desobediência, antes e depois da queda, que é assim que a gente descreve. Essa explicação é para nós cristãos que cremos no que está escrito na Bíblia. Lembrando, se você não é um cristão e está me assistindo, muito bom, fique aí para você ouvir, porque de repente você nunca ouviu essa explicação, mas é assim que nós cremos. E muitos líderes religiosos já não ensinam mais o que eu estou explicando para vocês, porque isso é a base da fé cristã e muitos líderes religiosos não querem ensinar. E só mais um detalhe, tem muitos líderes religiosos, inclusive dirigindo igrejas, sendo até pastores que nem sabem explicar sobre o que eu estou explicando para vocês. E para que você consiga entender também, eu preciso te explicar rapidamente o que é pecado. Pecado é um crime. Assim como alguém que comete um crime na nossa sociedade, ela tem que ser, julgada e executada a sua sentença, o pecado, ele é um crime. Então fica na sua cabeça, pecados são crimes. No original significa desviar-se do caminho. Bom, primeiro, Deus é santo. Não dá pra mim explicar aqui rapidinho pra vocês o que é Deus ser santo. Mas santidade tem a ver com pureza, tem a ver com bondade, paciência, enfim, perdão, misericórdia. Não dá pra explicar tudo aqui. Mas o que você pode entender um pouquinho é que um Deus que é santo, ele cria criaturas, As suas criações também são santas, porque Deus compartilha suas características com as suas criações. E Deus também criou os seres humanos santos como ele é santo, puros como ele é puro. Deus também é justiça. Para que você consiga entender, Deus, quando ele cria, o seu governo, ele tem leis. Ele cria suas criaturas, suas criações, e o seu governo tem leis para que tudo esteja em perfeita harmonia, Seja perfeito e bom. Porém, Deus, ele é o legislador também, ou seja, ele cria leis, Ele faz as leis. Seu governo tem leis. Quando Deus, que é o que a Bíblia vai nos narrar, quando Deus, ele cria os seres humanos, ele cria tudo perfeito como ele é, puro como ele é puro, porém não existia nenhuma lei até então. Quando, na verdade, existia, só que Deus não tinha ainda dito para Adão, porque Adão não conhecia Deus. Ele criou o ser humano, Adão, mas Adão não conhecia Deus. Ok. Quando Deus, ele cria Adão, não tem ainda uma lei, quer dizer, tem leis, mas Adão não sabia dessas leis. Aí Deus, um determinado momento, vai revelar para Adão uma lei que Adão não conhecia. Aí Deus diz assim para Adão: Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas dessa árvore você não vai comer, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Foi isso que Deus disse para Adão. O que aconteceu aqui? Deus colocou uma lei. O problema não era Adão comer o fruto, o problema não era o fruto, o problema não era a árvore, não tinha problema nenhum com a árvore. O que aconteceu foi que Deus estabeleceu uma lei. Quando Deus estabeleceu esta lei, ele colocou Adão debaixo de uma lei. E Adão necessitaria obedecer essa lei. Porém, houve, a Bíblia vai nos narrar que houve uma tentação, não em relação a comer o fruto. A tentação foi em relação ao que aconteceria se comessem daquele fruto. E o que aconteceria é que eles seriam como Deus é. Então, a tentação não foi em comer o fruto, a tentação foi em ser igual a Deus. E por conta desse desejo de ser igual a Deus, eles quebraram a lei. E fica isso gravado na sua cabeça. Quando eles quebraram a lei, Deus vai narrar, a Bíblia vai narrar no capítulo 3 de Gênesis, que houve uma execução da sentença. A morte veio sobre todos os descendentes de Adão, todos os descendentes de Adão, no caso nós, que é assim que nós cremos, herdamos a morte.
E não só Adão, mas toda a criação física, né? Ela herdou a morte, por isso que os animais morrem, por isso que as plantas morrem, enfim. Toda a criação herdou a morte. E não só a morte, herdou a dor, enfim. O que aconteceu? O pecado, ele contaminou também a nossa natureza. Então, agora que somos humanos, depois dessa queda, depois dessa quebra de lei, nós estamos contaminados com o pecado. Agora nós nascemos contaminados com esse desejo de querer ser maior do que Deus, de ser egoístas, de sermos invejosos, de sermos maldosos. Enfim, nós nascemos com esses desejos ruins. Por isso que quando um bebê nasce, ninguém precisa ensinar para ele a ser egoísta. Ninguém precisa ensinar para esse bebê a morder uma criança. E ninguém precisa ensinar esse bebê a mentir, porque ele já nasceu com vontade de não dizer a verdade. Enfim, tudo foi distorcido por conta dessa desobediência. E o que fica muito claro para nós aqui é o quanto o pecado é muito profundo para Deus. Quantas vezes Adão e Eva pecaram? Uma única vez. Uma única vez. Todo esse mundo desgraçado que a gente conhece é consequência deste ato. Por quê? Porque Deus, ele é um justo juiz. E outra, Deus avisou para Adão que teria uma consequência. E a consequência seria a morte. Não seria, enfim, não, seria a morte. O que significa a morte também nesse contexto? A separação. Adão seria separado de Deus. Por quê? Porque Deus não pode existir junto com o mal. E o mal tem que ser punido, porque Deus é justiça. Agora nós vamos voltar para o exemplo para a gente poder entender um pouquinho melhor o tribunal. Só que agora, ao invés de julgar o assassino, quem vai estar sendo julgado vai ser Adão e todos os seus descendentes, ou seja, a humanidade. E o juiz agora é Deus. Então, o juiz disse que se quebrasse a lei, ele morreria. Qual é a condenação? Morte. Adão já foi julgado e já foi sentenciado. Ele é culpado e ele agora terá que morrer e sofrer a condenação eterna. Só que aí entra o amor. Como Deus vai dizer através do próprio Jesus que ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele amou a criação do ser humano de tal maneira que não tem explicação, que ele quis salvar, ele quis restaurar, transformar, restaurar esse relacionamento que foi quebrado do homem com Deus, porque o homem agora é culpado e a morte é separação, e não só isso, ele vai sofrer a condenação. A condenação tem que ser executada, porque se não for executada, Deus é injusto. Deus tem que executar a pena. Lembre do que a gente disse sobre um crime? Quando se comete um crime, a nossa lei tem que executar a pena. A mesma coisa Deus. Deus tem que executar a pena, ele não pode perdoar. É isso que a gente se engana, a gente acha que Deus pode perdoar. E justamente o que aconteceu com Jesus mostra para nós que não é assim que funciona. Deus não pode perdoar. Alguém tinha que morrer. Aí tá lá a humanidade para ser julgada. O que acontece? Entra Jesus dentro do tribunal. E Jesus diz para Deus Pai: toda a condenação que está sobre eles, toda a condenação eu assumo. Me mata no lugar deles. Então, Jesus, por causa de quem Deus é, por causa da natureza de Deus, por causa de Deus ser santo, por causa de Deus ser justo, precisou nos substituir. E é por isso que Deus, se transformou em um ser humano, tomou o corpo de um ser humano. É difícil de entender isso, mas essa é a explicação. Deus tomou um corpo de um ser humano que estava contaminado com o pecado, mas nunca pecou. Por quê? Se ele tivesse pecado, não ia servir o sacrifício, não ia adiantar, não ia ser suficiente para pagar a dívida que todos nós tínhamos com Deus. Por quê? Adão pecou quantas vezes? Lembra? Uma vez só. Quantas vezes você já mentiu? Quantas vezes você já desobedeceu seus pais? Quantas vezes você já sentiu incômodo porque aquela pessoa tá
sendo mais bem-sucedida do que você. Quantas vezes? Quantas vezes você já sentiu raiva, já sentiu ódio? Porque esse sentimento é o princípio do assassinato, é o que o próprio Jesus vai nos ensinar também, né? Quantas vezes já sentimos isso? E sentimos isso por quê? Porque estamos contaminados com o pecado. Então, não tinha como nenhum ser humano morrer para pagar os nossos pecados. Precisava de um substituto. Por isso que Jesus toma o corpo de um ser humano, nunca peca, para que ele pudesse oferecer o próprio sangue como pagamento de toda a nossa dívida, de toda a nossa condenação. Aí Jesus substitui a humanidade naquela cruz. E como Deus é santo e não pode tolerar o pecado, não pode existir junto com o pecado, quando Jesus ele está na cruz, ele grita assim: Deus meu, por que me desamparaste? E por que Jesus grita assim? Porque naquela cruz, Deus Pai abandona Jesus, porque todos os pecados da humanidade foram transferidos para que ele pudesse pagar. Então, naquela cruz, ele era um assassino, naquela cruz, ele era um pedófilo, ele era um estuprador, ele era um mentiroso, ele era um soberbo, ele era um arrogante. Enfim, naquela cruz, todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. E é por isso que Jesus grita isso na cruz. Deus disse para Adão que se ele comesse o fruto, ele morreria. Só que Adão não morreu naquele momento, mas houveram consequências por causa do pecado. Aí Deus coloca o plano de reconciliação, de resgate, de salvação do homem em ação. Ele pega, escolhe um homem chamado Abraão e começa a construir uma nação, um país. E o nome deles são os judeus, os israelitas. E aí então, num determinado momento, vem Jesus e nasce de Maria, para que ele pudesse pagar os nossos pecados naquela cruz. Jesus substitui Adão. Era para Adão e todos os descendentes dele terem morrido. Jesus é o nosso substituto e pagou toda a nossa dívida com Deus, através do seu sangue. Mas não para por aí, gente, tem muito mais coisa. Enfim, as respostas dessas perguntas são muito profundas. Mas se você gostou do vídeo, se você conseguiu entender um pouquinho, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Porque a intenção minha aqui, e do meu esposo também, porque ele vai fazer sempre vídeos comigo quando puder, é de explicar de uma forma simples, com respeito, falar sobre o que realmente está escrito na Bíblia, qual é realmente a mensagem, os ensinamentos para a gente ser um cristão melhor. E se você não é um cristão e me assistiu até aqui, muito obrigado por você ter me assistido. Enfim, você é livre para conhecer e para ouvir. E nós estamos aqui para propagar o conhecimento verdadeiro. Eu não sei de tudo, claro que eu não sei de tudo, mas eu estou aprendendo. E o que eu aprendo, eu gostaria de compartilhar aí com vocês. Então, se você gostou, se inscreve no canal e volta aqui, porque a gente vai ter cada vez mais vídeos explicando coisas interessantes para que a gente possa propagar o conhecimento e assim a gente poder tirar as nossas próprias conclusões, ok? Um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau!